Bom dia, gurias e guris, tudo bem com vocês? Bom dia para a Emi, para a Sofia, para todo mundo do Portal Desacato, para quem nos acompanha. Estamos aí toda manhã de terça-feira com o nosso Shima. E hoje eu quero falar aqui com vocês sobre as medidas protetivas, mas trazendo um novo ângulo, né? Tendo em vista aí um caso que eu atendi recentemente, que saiu a sentença ontem. Então, sempre procurando tratar aqui das temáticas de uma forma acadêmica, né, com exemplos da jurisprudência, das decisões judiciais, da base legal, doutrinária, né, que é muito importante, então, para a gente ver esses temas de uma forma científica, né, que dá mais credibilidade, ao meu ver, porque não é apenas uma mera opinião, mas sim baseado em ciência, né? Bom, então, gente, eu quero tratar hoje especificamente com vocês sobre a Lei 14.344, que é uma lei de 2022, chamada Lei Henri Borel. Não sei se vocês lembram desse caso, né? Mas o Henri foi uma criança de 4 anos que morreu em 2021 após ser espancada no Rio de Janeiro. O caso chocou o país e levou à criação da Lei Henri Borel, que prevê medidas de proteção às crianças vítimas de violência doméstica. Então, assim como a gente tem a Lei Maria da Penha, a gente tem a Lei 14.344, Lei Henri Borel, que também prevê medidas protetivas semelhantes às que a gente tem na Maria da Penha, só que nessa lei se trata da defesa das crianças. Então, ao meu ver, a Lei Maria da Penha, ela protege as crianças que sejam meninas, né? Porque a Lei Maria da Penha para a proteção da violência doméstica contra a mulher, mas em 2022, então, foi publicada essa lei que é específica para as crianças, né? Porém, eu atendi um caso recentemente que olha o que aconteceu. Um genitor denunciou o padrasto de uma criança e aí registrou um BO e pediu medida protetiva e imediatamente a juíza lá responsável deferiu a medida protetiva. Bom, daí a mãe da criança, casada com o padrasto, me trouxe essa situação e disse que não era nada daquilo, que tinha havido um conflito pontual ali, mas que havia uma relação de afeto mútuo entre a criança e o padrasto, que eles convivem há mais de 5 anos, etc, etc. E aí ela estava desesperada, por quê? Porque nessa medida protetiva foi estabelecido que o padrasto deveria ficar a 100 metros de distância da criança, sendo que eles coabitavam, né, na mesma casa. E aí ali se instalou um caos na família, porque aí ela me procurou e eu orientei, tem que cumprir essa medida integralmente, imediatamente, né, porque é uma decisão judicial, não pode descumprir. Se descumprir é um outro crime, e aí, inclusive, pode ser agravado com uma pena não uma pena especificamente, mas com uma medida, né, de prisão preventiva ali do, entre aspas, agressor. Mas aí aqui eu quero trazer um ponto, um aspecto, gente, que muitas pessoas me questionam, dizendo assim, que tem muitas mulheres que usam a Lei Maria da Penha de forma deturpada, simplesmente para prejudicar o pai, ou, exemplificando num caso desses, que muitas vezes, né, é utilizada a legislação de uma maneira errada. Existe, mas a gente não pode pegar uma exceção e dizer que é a regra, né? E, inclusive, quando tem esse tipo de equívoco, para dizer o mínimo, né? Quando tem esse tipo, a gente tem como reverter. Então, foi o que eu falei, eu orientei isso assim, não, cumpra a medida imediatamente, integralmente, e vamos pedir a revogação dessa medida. Se não é isso, a realidade não é essa que ele trouxe ali no boletim de ocorrência, vamos esclarecer. Porque o que acontece? É feito o registro do boletim de ocorrência e vai para o juiz. E o juiz tem 48 horas para deferir ou não o pedido de medida protetiva que a pessoa fez na delegacia. Tá? Uma coisa que é importante dizer, que eu inclusive expliquei para eles, a medida protetiva ela é um remédio cautelar, ou seja, ele é preventivo, não está condenando a pessoa. Por exemplo, a juíza deferiu a medida, mas isso não significa que
a pessoa que foi denunciada lá que ela está condenada. É uma medida de cautela para evitar um mal maior, digamos assim. E, como eu falei, pode haver aplicação deturpada de gente que utiliza isso como um instrumento de vingança, né, contra algum familiar ou algum ex-familiar, pode acontecer, né? Mas, na dúvida, como a gente sabe que existem milhões de casos de violência, o juiz, o magistrado responsável, provavelmente, se houver algum indício, ele vai aplicar para evitar. E depois, claro, isso pode ser revertido, como eu expliquei para vocês. Nesse caso, o que eu julguei muito importante ali foi ter um laudo psicológico, então eu orientei, procure uma psicóloga, né? Por quê? Porque em casos assim eu gosto de ouvir um profissional neutro, digamos assim, né? Imparcial, de fora da relação. Porque, como a gente está falando ali de questões que tem, nesse caso, né, que tem a ver com a criança e uma possível violência, para pedir a revogação dessa medida, eu preciso ter um mínimo de certeza de que ela não está num ambiente nocivo. Nesse caso, a mãe me trouxe, e o padrasto também me trouxeram vários cartões que ela fez, de declaração, de carinho, de amor, no Dia dos Pais, em outras datas. Dezenas, centenas de fotos de momentos diferentes, vídeos, áudios de carinho entre os dois. Depois disso, né, também escutei o parecer psicológico da psicóloga, né, que atendeu, e me convenci de que realmente ali que era um ambiente familiar, afetivo, afetuoso, né, que não tinha nenhum risco para a criança, né, em relação à integridade dela. Nesse momento, protocolei o pedido de revogação da medida, conversei, expliquei tudo isso, juntei todas essas provas no processo, porque a medida protetiva ela vem de um processo, né, judicial. Então, eu juntei isso nos autos desse processo judicial da medida protetiva, dialoguei com a juíza, com a magistrada responsável, expliquei, ela reavaliou, revogou as medidas e deu a sentença ali naquele mesmo momento. Então, acho que esse exemplo prático, ele traz aí à tona várias coisas importantes, né? A primeira, que existe uma lei hoje de proteção às crianças, né? Que impõe várias medidas protetivas em favor da criança e também medidas em face do agressor. Mas, por outro lado, a gente traz aqui à tona hoje na coluna que as medidas protetivas, elas são instrumentos cautelares de prevenção de um crime maior ou de um mal maior, de uma violência, mas que podem ser revistas, revogadas a qualquer tempo, tá? Então, até aqui vou ler para vocês, ó, a lei 14.344, no artigo 2º, ela configura, ou seja, conceitua o que é a violência doméstica e familiar contra a criança e adolescente. Diz que é qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano patrimonial. E aí, lá no artigo 20, a gente tem as medidas que podem ser aplicadas, tá? As medidas que obrigam o agressor. Então, pode ter suspensão da posse ou restrição do porte de armas com comunicação ao órgão competente, o afastamento do lar, do domicílio, do local de convivência com a vítima, proibição de aproximação da vítima a seus familiares, de testemunhas e de noticiantes ou denunciantes, com fixação do limite mínimo de distância entre estes e o agressor, vedação do contato com a vítima, restrição ou suspensão do direito de visita, prestação de alimentos provisórios, comparecimento a programas de recuperação e reeducação, acompanhamento psicossocial. Então, e no artigo 21 tem as medidas protetivas de urgência à vítima, né? Como, por exemplo, determinar a proibição de contato por qualquer meio entre a criança ou adolescente, vítima ou testemunha de violência e o agressor, o afastamento do agressor da residência e etc. Outras medidas aí. Então, vejam que é uma lei de extrema importância para as crianças, né? E agora, claro, sempre tem que ser aplicada com parcimônia,
né, verificando realmente. Nesses casos, é muito importante o acompanhamento de uma psicóloga, porque muitas vezes o que acontece? Existe um problema entre os genitores e eles acabam instrumentalizando através da criança, né, para um processo de vingança ou até mesmo de uma alienação com essa criança, né? Então é bem complicado e tem que ter muito cuidado, muita cautela, porque existem vários sentimentos que envolvem, né, o término de relacionamentos. Vejo, nesse caso, já fazia muitos anos que o casal estava separado, mas deu para perceber ali que havia, né, uma dificuldade de comunicação entre os genitores, o que acabou, né, acontecendo isso, sendo aplicada essa medida protetiva. A criança entrou num sofrimento muito grande, porque ela realmente gostava do padrasto, ficou longe, começou a ter um baixo desempenho na escola, mas a gente rapidamente conseguiu reverter essa situação nesse caso, né, e ter uma boa notícia para a família, conseguimos reunificar a família, e, claro, agora segue com acompanhamento psicológico para poderem dirimir esses conflitos da maneira mais inteligente, mais habilidosa, que cause menos sofrimento, tanto ao ex-casal, mas principalmente em relação à criança, né? Que ama tanto o pai quanto a mãe, e muitas vezes vê os genitores nessa disputa, fazendo um verdadeiro cabo de guerra com o filho, né? Mas então tá, gente. Hoje seria isso. Falamos sobre a Lei 14.344, Lei Henri Borel, que trata de medidas de proteção em relação às crianças e adolescentes. É uma lei de 2022, muito importante. Vimos que as medidas protetivas são emitidas através de um processo judicial e que podem ser revogadas caso haja inconsistências, erros, né? Podem ser revistas a qualquer tempo. Um beijo no coração de vocês. Fico aí com o meu mate. Uma boa semana e até terça-feira que vem.